Bom dia, alunos! Tudo bem? Chegamos a mais um dia de videoaula e hoje eu trouxe um capítulo novo. Nós vamos ver o conteúdo do capítulo 21 e ele traz números decimais e frações decimais. Para começar essa aula, eu vou relembrar com vocês as frações decimais e os números decimais. No nosso dia a dia, é muito comum nós encontrarmos principalmente os números decimais. Mas onde, né? Quando a gente chega no supermercado, que a gente vai ver o preço de um produto, tem produto que é R$ 2,50. Então se escreve 2,50. Nós podemos representar também os números decimais, né, os números com vírgula, representando as cédulas, o dinheiro que nós usamos no nosso dia a dia. R$2, por exemplo, nós representamos como 2,00. Um decimal, né? Os números com vírgula são decimais. R$50 a gente representa com 50,00. Mas e as moedas? Tirando a de R$1, as outras também são representadas com números decimais. Olha só, 25 centavos é 0,25. 50 centavos, 0,50. Então, esses números, eles são mais comuns do que nós imaginamos. Às vezes, pode passar despercebido, mas estão muito no nosso dia a dia. Bom, eu trouxe aqui também as frações estudadas agora há pouco, que são chamadas de frações decimais. Essas frações têm denominadores 10, 100, 1000, certo? Então, as frações que têm esses denominadores são as que são chamadas de frações decimais, tá? Então, aqui nós temos 1/10, 1/100 e 1/1000. Mas o denominador nem sempre tem que ser 1 não, tá? Aqui é só um exemplo. Para ser uma fração decimal, nós temos que ter esses denominadores, mas os numeradores podem ser números quaisquer. Agora, eu vou trocar aqui os exemplos para mostrar a segunda parte do conteúdo para vocês. Bom, turma, já mudei aqui no quadro e agora eu vou falar para vocês como se lê esses números decimais. Eu tenho um exemplo completo para depois chegarmos nesses aqui. Olha só, o número que está antes da vírgula, nós dizemos que é o inteiro, é a parte inteira desse decimal, tá? É o número que está antes da vírgula. O primeiro número depois da vírgula nós chamamos de décimo, certo? O segundo, centésimo, e o terceiro, milésimo. Então, nós vamos pela localização dos números depois da vírgula. O primeiro número depois da vírgula é décimo, o segundo, centésimo, o terceiro, milésimo. É isso que nós vamos usar na hora de ler esses números aqui. Esse primeiro, olha, a parte inteira dele é 0 e eu só tenho um número depois da vírgula. Então, um número depois da vírgula é o décimo, né? Então, aqui nós temos 3 décimos, porque a gente só tem o 3 depois da vírgula. Então, se lê 3 décimos. Vamos para outro exemplo. Olha só, 2,31. Eu tenho a parte inteira, né? Eu tenho o inteiro, que é o 2, que está antes da vírgula. E depois da vírgula, eu tenho 2 números. Então, eu tenho o décimo e eu tenho o centésimo. Como acaba no centésimo, é ele que nós vamos usar. Então, nesse caso, nesse número aqui, nós dizemos que temos 2 inteiros e 31 centésimos. Mas, professora, se eu tenho décimo também? Mas a gente vai olhar o número em que termina, certo? Ela não termina no décimo,
termina no centésimo. Então, é centésimo que nós vamos usar. Então, nós temos 2 inteiros e 31 centésimos. Vamos para o último. O último número, ele é bem completo, ele tem parte inteira e ele tem 3 números depois da vírgula. Então, ele tem décimo, centésimo e milésimo. Sendo assim, como é que a gente lê esse número? Como ele termina em milésimo, certo? A gente vai terminar com o nome milésimo. Então, nós temos 4 inteiros e 801 milésimos, certo? A dica é essa. A gente vai olhar em que ele termina, se ele termina em décimo, em centésimo e milésimo. Então, o que ele terminar é o que a gente usa. Então, recapitulando, 3 décimos, 2 inteiros e 31 centésimos, 4 inteiros, 801 milésimos, tá? E aqui, 8 inteiros, 312 milésimos, porque terminamos nos milésimos. Vou mudar aqui mais uma vez e mostrar para vocês como transformar esses números decimais nas frações decimais. É bem rapidinho. Bom, turma, agora nós vamos transformar números decimais em frações decimais. Como eu falei no início do vídeo, as frações decimais são aquelas que os denominadores são 10, 100 ou 1000. Então, vou mostrar para vocês agora como fazer. Primeiro passo, né? Nós vamos descobrir o numerador da nossa fração. Para encontrar o numerador da nossa fração, é só tirar a vírgula. Se eu tirar essa vírgula aqui, eu vou ficar com o número 3. Então, 3 vai ser o meu numerador. Vou botar ela de volta que a gente vai precisar dela. Para o denominador, a gente vai colocar o número 1, certo? E a quantidade de zeros vai depender de quantos números eu tenho depois da vírgula. Por exemplo, olha só, eu tenho aqui um número depois da vírgula. Então, eu vou ter um zero no meu denominador. Então, a minha fração decimal vai ser 3 décimos. Lembra que eu falei que na hora de ler essa fração, se lê 3 décimos, porque, ó, só tem um número depois da vírgula e ele é o décimo. Então, a nossa fração decimal é 3 décimos. Mais um exemplo para ficar ainda mais claro, tá? Eu vou colocar desse aqui do lado, que a gente tem mais espaço. Olha só, a mesma coisa. Primeiro passo para descobrir o numerador, vamos sumir com essa vírgula aqui, tá bom? Então, eu vou ficar com 231. 231 é o meu numerador. Vamos voltar com ela agora. Vou colocar o número 1, como falei para vocês, e vou contar quantos números eu tenho depois da vírgula. Então, olha só, eu tenho 2 números. Então, eu vou acrescentar 2 zeros. Pronto, formei a minha fração decimal. Lembra que eu falei que fração desse tipo, a gente tem o inteiro, o décimo e o centésimo. 2 inteiros e 31 centésimos. Então, centésimos, o denominador é 100, certo? Vamos para cá. Mesma coisa. Para encontrar o numerador, eu vou tirar a vírgula. Tirando a vírgula, eu tenho 4.801, né? Então, é o nosso numerador.
Vou colocar o número 1 no meu denominador e vou contar quantos números eu tenho depois da vírgula. Então, olha só, 1, 2, 3. Então, eu vou acrescentar 3 zeros e montei a minha fração decimal. Eu tenho 4.801 milésimos, né? Mas se eu fosse ler essa fração, eu teria 4 inteiros e 801 milésimos. Nosso denominador é 1000. Então, só recapitulando. Para achar o numerador, eu tiro a vírgula e o número que ficar é o numerador. Para o meu denominador, eu coloco o número 1, conto quantos números eu tenho depois da vírgula. Se eu tiver um número só, eu acrescento um zero. Se eu tiver 2 números depois da vírgula, eu acrescento 2 zeros. E se eu tiver 3 números depois da vírgula, eu acrescento 3 zeros. Agora eu vou mostrar para vocês o contrário. Eu vou mostrar para vocês quando nós transformamos a fração decimal em um número decimal. Bom, turma, para finalizar a nossa videoaula de hoje, eu trouxe para vocês as frações decimais e nós vamos transformá-las em números decimais. Como fazer isso? Uma opção seria dividir. Por exemplo, dividir 7 por 10 para encontrar o valor decimal. Segunda opção, eu acho que vocês vão achar ela melhor. Olha só, eu vou repetir o numerador e vou olhar o meu denominador. Quantos zeros ele tem? Ele só tem um zero. Então, eu conto um número voltando e coloco uma vírgula. Mas, professor, eu posso deixar a parte inteira sem nada? Não. Quando ela ficar sem nada, sempre que for necessário, nós acrescentamos zeros. Então, o número decimal referente a 7 décimos é 0,7. Mais exemplos para ficar mais claro, olha só. Vou pegar o meu denominador, que é o meu numerador, que é 27, e olhar o meu denominador. Como eu só tenho um zero, eu vou de trás para frente, eu vou pular um número e colocar a vírgula. Então, a fração decimal está aqui e a representação dela é 2,7. Olha a diferença. Nesse caso, a gente ficou sem parte inteira, então a gente acrescenta um zero. Nessa parte não precisou, porque eu já tenho a parte inteira, que é o número 2. Mais exemplos, olha só. 37 centésimos, mesmo processo. Vou repetir o numerador. Tenho 2 zeros no meu denominador. Vamos voltando 2 números, olha só. Um número, 2 números. Coloco a vírgula, certo? Posso deixar a parte inteira sem nada? Não. Então, a gente vai colocar um zero aqui, ó. Então, o decimal que representa 37 centésimos é 0,37. Vamos para o quarto exemplo. Vou pegar o numerador 491. Vou olhar o denominador, que é 100. Tem 2 zeros. 1, 2. Coloca a vírgula. Então, o número decimal que representa 491 centésimos é 4,91. Para finalizar a aula de hoje, olha só, eu tenho aqui outro exemplo. Vamos repetir o nosso numerador, que é 945. Tenho 3 zeros no denominador, então vou andar 1, 2, 3 números e colocar a vírgula. Como a parte inteira ficou vazia, nós colocamos um zero, certo?
Gente, tem um outro caso que vocês podem se deparar, que eu lembrei agora, eu não coloquei nos exemplos, mas eu vou mostrar um exemplo para caso apareça e vocês não fiquem com dúvidas. Se eu tiver, por exemplo, isso aqui, ó, 7 centésimos, igual, vou repetir o numerador e eu vou andar duas casas, porque eu tenho 2 zeros no denominador, né? Então, eu teria que andar um número, outro número para botar a vírgula. Mas, professora, eu tenho que andar 2 números e eu só tenho 7. Então, eu posso completar aqui com o 0, ó. Para que eu fique com 2 números, ó. Eu não tenho que andar 2 números para botar a vírgula. Como eu só tenho um número, eu completo com 0. Então, agora eu tenho 2 números para andar e colocar a vírgula. Como a parte inteira está sem nada, eu acrescento também um 0. Então, 7 centésimos é representado por 0,07, tá? Recapitulando, olha só. Tenho 2 zeros, tenho que andar 2 números para botar a vírgula. Como eu só tenho um número, eu acrescento 0, porque aí eu ando 2 números. Coloco a vírgula e como eu não tenho a parte inteira, eu coloco 0. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp, assim que possível eu respondo vocês. A atividade está aqui na descrição, não deixem de fazer. Nessa reta final, quanto mais vocês treinarem, mais importante para entenderem os conteúdos, tirarem boas notas e passar de ano. Um grande beijo para vocês, turma, e até a próxima aula.